Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Iridium, do IRDM11. Então bora lá começar. Nesse relatório tem um ponto aí interessante sobre o que aconteceu lá no caso do Serra Verde. A gestão trouxe uma explicação. Acho bom, né? Legal, trouxeram essa explicação. É, Já poderiam ter colocado isso no mês passado, mas tudo bem. Ficou aí a explicação e a gente vai ler, vai mostrar para você, vai fazer aí toda a leitura do comentário que eles colocaram. Vou deixar minhas redes aí para vocês, para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Vamos lá. Iridium recebíveis, RDM11, o fundo pagou aí 1,35 por cota. Veio um rendimento bem interessante nos últimos meses aí, nos últimos 12 meses, foi o segundo maior, a gente teve um de 1,43 aqui em dezembro, deixa eu até marcar para vocês. Foi o segundo maior aí no último ano, e ele explica aqui o porquê desse rendimento. Ele coloca, né, que foi positivamente impactado pela carteira de fundos de CRI, quanto os próprios CRIs, né? Teve aí a alta inflação, aquela inflação de 1,60, impactou muito na renda desse mês, né? Desse mês de maio aí, todas as rendas, então veio aí um rendimento mais voltoso. Ele coloca, apesar da estratégia atual de redução da exposição de fundos imobiliários, essa classe de ativo obteve um rendimento expressivo em decorrência do posicionamento adotado pela gestão. É, o ponto foi, essa classe de ativos, eu agora venho com um contraponto, que ela obteve um rendimento expressivo devido a uma inflação aí que apareceu do lado de uma guerra, né? Mas tudo bem, eles colocam que nesse processo a alocação em fundos de papéis, complementares à carteira do Iridium, foi priorizada em detrimento da alocação em fundos de tijolo. Igualmente, os CRIs pagaram proventos relevantes devido ao crescimento da receita de juros de correção monetária. Então ele explica aí porque ele manteve a carteira, ele segurou mais em fundos de papel, não comprou tijolo, com isso ele conseguiu um melhor rendimento. Né? Ele coloca, ó, vale destacar que com a recente alta dos índices mensais de preço, alguns ativos laterais de inflação obtiveram resultados acima do que geraram de caixa no mesmo período. Essa diferença será distribuída ao longo dos próximos meses. O que ele está falando aqui? Tem inflação acruada na carteira dele, mas eu não vi informação desse valor. Ele coloca, o caixa está em patamar um pouco abaixo do desejável, e o processo de reciclagem da carteira de CRIF continua, a fim de otimizar o retorno e mobilizar os riscos. Eu leio essa parte do caixa estar em um patamar um pouco abaixo, como está chegando no final do nosso prazo de não fazer emissão. Lembra que esse fundo falou que não ia fazer emissão no primeiro semestre e a gente já está querendo fazer uma emissão. Eu senti isso, sabe, nesse prazo aí. Aqui a gente consegue ver os rendimentos, conforme eu comentei com vocês. A cotação dele está bem próxima do patrimonial, está bem abaixo, tá aí, hoje está 104. É, o fundo deu uma mergulhada aí nos últimos dias e se manteve aí. Se tratando de Iridium, esses valores que ele está ultimamente está muito barato, né? Se tratando de PVP, tem que fazer a análise ainda certinha, mas se tratando de Iridium, do valor do histórico desse fundo aí nos últimos anos, ele está no valor bem abaixo do que ele costumava negociar. Aqui um pouco da carteira dele, a gente consegue ver. Aqui ele tem mais a carteira de crise, carteira bem diversificada, a carteira de crise dele é muito bem diversificada. A maior posição tem 3%, que é ótimo. Ele tem uma parte de fundos renda fixa, FII renda fixa, fundos imobiliários que tem uma dinâmica parecida com uma renda fixa, tá aqui. E a carteira de, de fundos imobiliários dele. Então a gente tem a Ideva, o raio da Rio Bravo, TOD, HCTR, Game 11, PVJ, HSAF, Urca, o Serra Verde, eu até marquei aqui, Versalhes, Risa, XPPR, tem bastante coisa aí. Carteira com muito fundo e as maiores posições são aí as que a gente já tá conhecido, né, de Deva, Rio Bravo, Raio, TOD, HCTR, que ele já vem carregando essas posições tem um tempo. Ele vinha reduzindo essa exposição nesses fundos, né, principalmente em DEVA e HCTR, porém nos últimos meses aí, ele não vem mais reduzindo, até um ponto de se comentar, até porque a cotação está muito amassada, né, desses fundos, então não tem por que o gestor simplesmente rodar um prejuízo de graça, né, não vejo sentido de fazer isso.
A gente consegue ver a posição, a gente consegue ver como está dividida entre CRIs, fundos imobiliários, fundos de renda fixa e o caixa, que de acordo com a gestão está no patamar bem baixo, e aqui um pouco dos indexadores dele. Um pouco das taxas médias, IPCA mais 8, 53% da carteira, fundo imobiliário não tem, né? Taxa média, 25% da carteira, CDI mais 5, 13%, a parcela que está em caixa, IGPM, pré-fixado e tal, que é uma parcela bem pequena da carteira. A movimentação do mês aí que ele fez, comprou alguns CRIs, vendeu outros, e fundos imobiliários também fez aí uma arbitragenzinha em Urca, até porque ele participou da emissão, os recibos estão lá em cima. Não sei se vocês repararam aí, o Urca 14, se eu não me engano, que tá. Agora a parte do Serra Verde, eu vou ler na íntegra para vocês e a gente vai comentar. Ele coloca: sobre a compra do Serra Verde, ocorrida em abril de 22, queremos esclarecer que. Deixa eu até pegar aqui, peraí, deixa eu mudar aqui o grifo. Queremos esclarecer que essa foi efetuada em conjunto com o desinvestimento do CRI GPK da série subordinada. O CRI GPK da série subordinada já estava em processo de conversão para cotas do Fundo Imobiliário Serra Verde, e esse procedimento ocorreria de toda forma, pois a conversão já estava prevista desde a emissão do CRI. O Serra Verde é um fundo que detém ativos imobiliários da Gramado Parques, dessa forma é detentor de todos os hotéis multipropriedades da mesma companhia. Na opinião do Iridium, esses ativos representam uma boa performance, pois com a desvalorização do real em relação às principais moedas, juntamente com a reclusão muito forte ocorrida por causa de lockdowns, desde a flexibilização de medidas restritivas, o mercado de turismo nacional está muito aquecido. Usando como exemplo a cidade de Gramado, ela segue batendo recordes em termos de público. Consequentemente, os ativos localizados lá e que são de multipropriedades têm performado muito bem e estão com uma demanda muito alta. Obviamente que a característica desse tipo de ativo é existir de extrato e um certo nível de inadimplência, mas em compensação esse tipo de imóvel apresenta também uma revenda alta. Sendo assim, o resultado da operação é positivo. Ainda sobre a aquisição de cotas do Serra Verde, ela ocorreu justamente por conta desse processo de conversão do CRI. Entretanto, a equipe de gestão optou por acelerar o processo de conversão através de uma operação de trade. Foi o trade com o Tord. Essa decisão foi tomada por conta da dinâmica de distribuição de resultado do Iridium. Adota e que nem é uma forma mais conservadora do mercado. Ele distribui pelo lucro caixa, é isso que ele está falando aqui. O administrador do fundo, BTG, tem um entendimento que é baseado no regulamento do próprio fundo, nos ofícios tais da CVM, que a distribuição dos cotistas deve ser baseada nas receitas recebidas e despesas pagas, não sendo possível a distribuição do efeito competência, como alguns outros fundos de administradores fazem. Como estamos em uma época de alta inflação muito alta, vários CRIs investidos começaram a acumular resultado entre eles. Isso ocorre por conta do fato da geração de caixa desses CRIs não consegue comparar a inflação acrescida de juros do período de decorrência da atualização monetária presente nessas operações, que varia de operação para operação e pode apresentar descasamento na regra da atualização monetária. Conforme a inflação arrefecer e a geração de caixa do ativo continuar, o Iridium vai distribuir todo esse resultado que está retido nos CRIs. A questão da inflação acruada, mas ainda não é certo quando isso poderá ocorrer. Voltando ao CRI GPK subordinado, ele era um desses casos, que apresentava resultado retido. Sendo assim, contabilmente, era mais eficiente trocar o GPK subordinado por cotas do Serra Verde através de uma operação de compra e venda, ao invés de simplesmente esperar a conversão direta do ativo acontecer, pois o resultado retido seria liberado e poderia ser distribuído a título de rendimento. Então, tá aí a explicação da gestão do Iridium sobre essa questão do trade do Serra Verde. Eu acho que eles poderiam ter colocado esse comentário no relatório anterior, né, para evitar aí ruídos e tudo. Mas está aí a explicação. Peço para vocês deixarem nos comentários se vocês estão satisfeitos com essa explicação, se não estão, o que vocês acharam. Minha visão. É curioso ver como é que alguns fundos trabalham. A gente já viu em relatórios, eu não me lembro se é do HCTR ou do Tord ou do Versalhes, se eu não me engano era do HCTR, onde ele falava da demanda de viagem nacional que não estava muito boa. No caso aqui ele fala que é muito boa. Claro, são gestões diferentes, mas a gente vê aí duas visões diferentes. Curioso também essa questão, toda essa operação. Será que não seria simplesmente mais interessante vender esse CRI, travar o dinheiro e seguir a vida? Fica esse ponto, né, dessa operação. Mas o que a gente consegue ver é que
o fundo, mesmo vendendo a operação, ele queria ficar aí exposto ao Serra Verde. Já isso dá para ver que ficou claro, porque pelo menos na minha visão, ele poderia muito bem ter vendido a operação para alguém que se interessasse em ter essa conversão desse CRI, e a outra pessoa pegaria e teria essa conversa toda, ficaria com as cotas do Serra Verde. No caso, ele fez isso, e ainda fez um trade com o Tord, destravou dinheiro lá no Tord e tudo. A gente conversou disso bastante no último vídeo. Não vou entrar muito nesse ponto, a ideia é mostrar aqui o ponto da gestão. E um ponto que é interessante é a gente vê que aqui no nosso canal a gente vem, a gente questiona, a gente levanta aí as bolas todas e a gente vê que a gente está fazendo uma diferença, tá aí a gestão trazendo a resposta do ocorrido, do que aconteceu, do racional por trás dessa operação. Na minha visão é bem interessante. É o que eu me coloquei de objetivo para fazer aqui o canal para vocês. Deixa eu até voltar a tela para mim. É o meu objetivo aqui no canal. Eu vim para fazer a diferença. Eu vim para cá para falar, para chegar, para apontar. Olha, tem isso acontecendo. E que bom que o canal tá ganhando aí, tem ganhando cada vez mais expressão, ficando mais expressivo. Fico feliz de todo mundo estar se inscrevendo. Isso ajuda porque a gente consegue fazer pressão nas gestoras, pedir explicações, lives, tudo, né? A gente tá ganhando aí cada vez mais notoriedade no mercado. Fico muito feliz com isso, fico feliz cada um que se inscreveu no canal. Isso ajuda demais. Então, vamos lá, vamos voltar para o vídeo aqui. Volta para a tela. Resultado do fundo desse mês. Teve aí 47 milhões de resultado. E a gente consegue ver que o resultado que vem de giro está aqui no patamar de 8 milhões, está no patamar médio aí dos últimos meses, não está tendo muito um patamar recorrente, ele está girando quando dá, né? Isso é interessante. E o outro ponto interessante que foi o rendimento de fundo imobiliário. Tá? Rendimento de fundo imobiliário aqui, que não está deixando eu grifar, mas enfim, está aqui, que veio aí num patamar mais alto aí desde janeiro. Bem interessante isso também. Aqui o quanto o caixa remunera, ele já, conforme a gestão falou, né, o caixa lá no patamar um pouco abaixo do que eles julgam necessário. E é isso, pessoal. Tá aqui as operações dele, não vou passar por todas, não tem muito porquê, não tem muito o que falar. Mas fica aí o vídeo, eu espero que tenham gostado. Peço para vocês deixarem nos comentários sobre a questão do Serra Verde, se vocês estão satisfeitos, se não estão, se vocês estão felizes com o fundo ter comprado essa participação do Serra Verde, ou se vocês simplesmente têm a visão de seria melhor vender o CRI e não entrar mais nessa operação. Então fica aí o vídeo. Minha visão quanto a isso, eu sou do time que preferia que venda o CRI GPK e deixe o comprador pegar as cotas, não precisaria necessariamente pegar as cotas, mas como disse, isso é a minha opinião, você do outro lado da tela pode ter outra opinião, pode achar, não, pegue o Serra Verde mesmo e vamos seguir, tal, isso aí, por isso que eu peço, comentem aí, o que vocês acham sobre essa questão do Serra Verde, se é um fundo que vocês querem dentro do Iridium, ou se ele é uma persona não grata dentro da carteira do Iridium, fechou? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!